Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Como vocês sabem, meu nome é Danilo Milagre e você está no canal Milagre TV. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, vai! Ative o sininho das notificações e me siga lá no Instagram. Lá nós vamos ter uma interatividade e nós vamos poder compartilhar a nossa vida juntos. Estou colocando os últimos 2 vídeos aqui para que você possa dar um confere depois que você assistir até o final esse. Boa noite, meu irmão. Muito bem-vindo. Fica à vontade. Vou botar aqui o meu som aqui. Boa noite a todos. Desculpa a minha demora. Tive algumas coisinhas para resolver e consegui chegar aqui. Mas tá enfim, muito bom a resposta que nós tivemos do vídeo de ontem, né? Muitas pessoas parabenizando a live, parabenizando o que foi feito ontem, mas na realidade é tudo para a honra e a glória do nosso Senhor. Nós não merecemos mérito algum. É tudo honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu fico muito grato por tudo que os irmãos vêm falando, né? Alguns agradecendo pela iluminação que nós mostramos para as pessoas no dia de ontem, e hoje é a segunda parte, e com certeza Deus está na frente de todas essas coisas, e eu queria começar a live, a minha participação aqui com um texto bíblico. Até deixei separadinho aqui para ler para os irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu queria ler um outro texto que fica em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, do 8 ao 9. Estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando ao quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu queria iniciar com esses 2 textos, que são textos de batalha espiritual. Na realidade, o que nós vivemos nos últimos dias é a batalha espiritual mais acirrada, mais fechada. E quando nós entendemos isso, nós vivemos em uma constante luta todos os dias. Tá bom, meus irmãos? Eu acredito que já o irmão Pedrosa já começou com algumas palavras antes de mim, e eu queria continuar o nosso testemunho de onde parei. E aí, se o Dr. Pedrosa tiver alguma coisa, quiser me interromper, fica à vontade para elucidar alguma coisa, tá bom? E a gente vai nessa vibe aí, tá bom? Combinado? Quiser mostrar a imagem, fica à vontade, não me interrompe em hipótese nenhuma, pode parar, pôr imagem, a gente vai falando aqui, a gente vai se organizando aqui. Bom, como os irmãos, alguns não participaram ontem, mas acredito que assistiram a live de ontem, então eu acredito que eu não vou nem precisar fazer um resumo. Eu sou filho adotivo e me envolvi com tudo referente a satanismo, maçonaria. Eu fui até o grau triunfante, que é o grau 12. Então,
E eu me envolvi no mais profundo das trevas, né? Eu fui aonde poucos homens vão. Eu fui um mestre maçom, eu fui um magista de alto grau da magia negra. E, enfim, eu fiz alguns pactos de selos e pactos constantemente. A cada 2 dias eu fazia alguns tipos de pacto, mas os mais importantes é o que eu citei. O primeiro pacto, onde eu tinha que me envolver com drogas, me envolver com bebidas, me envolver com o máximo de pessoas possível. Esse foi o primeiro pacto de selo. E aí eu comecei a dominar um demônio da Goetia de Salomão. Depois eu fui para o segundo selo, que era um pacto onde eu perdia as minhas vontades, perdia o que eu gostava de fazer para fazer a vontade de Satanás. Aí eu dominei mais um demônio da Goetia. Depois eu fui para o terceiro selo, terceiro pacto, que era vender de fato a minha alma a Satanás, onde eu tive que fazer diversos envolvimentos com satanismo profundo, magia, projeção astral, transformar um animal em um outro animal e etc. E aí sim, nós entramos como que eu posso dizer, numa espiral, onde o próprio bode Baphomet, os irmãos já devem saber disso, ele mostra, né, essa dualidade, céu, inferno, homem, meio mulher, meio animal, meio homem, e também riqueza e pobreza. Quando eu tive que já estar para fazer o quarto pacto, que era o quarto selo, na realidade, todo satanista, ele não fala, ele não professa que ele mas ele precisa agir com atitudes e com símbolos. Então, quais são as atitudes? Embriagar-se, usar entorpecentes e etc., fazer bestialidades e outras coisas mais. Então, e ter símbolos, né? O satanismo, ele fala com simbologia. Então, algumas pessoas que gostam de tatuagem, fazem tatuagem do olho, que tudo vê, fazem tatuagens da Goetia, o símbolo do demônio que ele carrega, e etc. Carrega no uniforme, na blusa, e entre outros exemplos que eu poderia usar. Nesse quarto selo, eu teria a dominação aí de mais alguns demônios da Goetia, e entre outros detalhes. Só para os irmãos entenderem, eu fui bruxo da alta magia, dominei San Cipriano, dominei todas as simbologias e rituais Wicca. Por isso, quando eu faço meus vídeos no canal no YouTube, eu definitivamente mostro para as pessoas o que está por trás, né, de uma música, de um cantor, de um clipe, de um filme, de uma série. Então, tudo isso está por trás, tá? Bruxaria, satanismo, maçonaria e etc. E como eu disse também ontem, eu fui escolhido para ser um infiltrado nas denominações evangélicas e nas religiões em si. Eu frequentava denominações como Igreja Católica, Igreja Evangélica, Igreja Neopentecostal, Igreja Tradicional, como satanista infiltrado. Conhecia maçons lá dentro? Conhecia satanistas dentro dessas dominações? Conhecia, e era por isso que eu conseguia entrar e fazer o que eu teria que fazer. Então, esse foi o meu processo, dos meus 15 aos meus 24 anos de idade, tá? E aí, como eu disse para os irmãos, essa dualidade que o próprio diabo exige dos seus magistas, dos seus seguidores, é que em um determinado momento você está muito próspero, você tem muito dinheiro, você está bem, e em determinado momento ele exige algo de você, porque o diabo dá, mas ele toma alguma coisa, ele faz essa troca, que é o contrário
de Deus. Deus, ele nunca vai exigir nada de você. Ao contrário, ele vai oferecer a você uma vida eterna. Então ele nunca vai te dar e exigir algo em troca. O diabo não. Ele te dá, mas ele cobra algo em troca. Como assim, Danilo? Você faz um pacto para que você tenha riqueza. Você vai ter que dar um ente querido seu, ou você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta, para que esse pacto, esse selo seja quebrado e seja levantado esse ser, para que ele possa oferecer a você aquilo que você pediu. Então, todas as vezes que eu queria algo, eu fazia um altar, eu fazia o pentagrama, que é o pentagrama é a invocação desse ser satânico, e aí eu fazia a invocação e ele manifestava e cumpria o meu desejo. Eu vou falar um deles, só para os irmãos terem ideia da magnitude. Um dos demônios da Goetia, qual eu dominava, era o Beelzebu, o Baal, o Bel, né, da antiguidade. Esse demônio da Goetia, com ele vem mais 66 legiões, só para os irmãos terem ideia da magnitude disso tudo aonde eu me envolvi. Então, para vocês terem ideia, Salomão dominava 72, eu dominei 4. Então, cada principado desse domina 66 legiões. Faz as contas, 4 principados, cada um domina 66 legiões. Não é pouca coisa, né? É uma coisa terrível. Eu acho que até o senhor tem aí a imagem do Beelzebu Baal, né? Como os israelitas adoravam antigamente. E não é esse, não. É outro. Acho que o senhor deve ter aí o símbolo da Goetia. Parece um aviãozinho, assim, eu não me lembro direito, e a exemplificação desse demônio é um rei, Momo, com tentáculos de aranha, com metade de uma face de gato, com a metade de sapo. Aqui. Pode continuar falando que eu vou buscá-lo aqui. Perfeito. Então, esse foi um dos principados que eu dominei. Cada principado contém 66 legiões ou mais, só para os irmãos terem ideia. Então, esse foi o meu processo, né? E aí ficou o último selo, o último pacto para que eu fizesse. E o mesmo diabo que dá, o mesmo diabo que tira. E eu perdi tudo por causa, já estava viciado em droga, já estava viciado no alcoolismo e acabei perdendo algumas coisas e precisei voltar para a casa dos meus pais, lá da onde tudo começou. Chegando lá, obviamente eu continuei fazendo meus rituais, fazendo as minhas magias e etc, mas o meu último e quarto pacto seria para ser feito no meu aniversário, que era 8 de dezembro, no ano de... Agora não me lembro o ano. Qual que era o ano, amor? Quando teu pai estava... 2013. Dia 8 de dezembro de 2013. E eu voltei para casa dos meus pais. Os demônios não queriam que eu voltasse, mas eu acabei voltando. E nesse contexto, enquanto o pessoal saía, porque minha família ela é toda cristã. Toda a minha família é cristã. Então, quando eles saíam para ir para a igreja, Satanás dizia para mim ir lá, porque tinha uma cozinha industrial, dizia para mim, vai lá, liga o gás. Quando eles chegarem, tudo vai explodir. Eu estava trabalhando lá com meus sobrinhos, o diabo falava, olha, dá uma machadada na cabeça do rapaz, e etc. É esse mesmo. Esse é o Beelzebu, Baal, Bel, seja como os irmãos querem dar o nome aí, essa tranqueira aí. Então, começou assim, eu fui para casa dos meus pais sem saber o que seria, mas eu tinha que cumprir o meu último
selo, meu último pacto, que eu teria que fazer uma tatuagem, tatuar o meu corpo com o selo da Goetia e com o nome do último principado. Eu vou expor um pouquinho mais aqui para que os irmãos entendam. Enquanto isso, o senhor procura aí. O segundo selo que eu tive que dominar, o segundo principado, é o Amon. Acho que o pastor, o irmão, também tem aí. Amon, tá? O Amon domina 40 legiões e eu me lembro, é até difícil de falar, eu me lembro que a Bíblia diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. E eu me lembro de um ritual onde eu invoquei Amon. E eu posso dizer para os irmãos, ele é um dos seres mais bonitos que eu já vi. Ele tem um cabelo loiro, cabelo prateado, algo assim, penteado para trás. Ele é muito forte, desenvolvido. Enfim, ele passa e irradia uma energia assim que parece um anjo. Parece um anjo. É uma coisa fabulosa que os irmãos não têm noção de tão bonito que é, mas ao mesmo tempo tão perverso. Tá? Então, esse foi um dos principados que eu dominei no segundo selo. Tá? É o demônio principado Amon. Então, só para os irmãos terem uma ideia da onde eu caí, onde eu fui me enfiar, e depois os irmãos vão entender, só para os irmãos terem uma ideia, esse ser, na mitologia, o desenho dele, ele tem um rabo como um lagarto, parece que é uma cobra, e ele tem patas de bode, e ele tem uma cara que parece de uma fuinha, de um macaco, alguma coisa assim. Mas ele manifesto, ele é a coisa mais linda do mundo. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, quando ele for se apresentar para a humanidade como anticristo, vai ser possível enganar até aqueles que são, não é? Aqueles que ficarem, vai ser enganado, porque ele vai se apresentar como algo maravilhoso, como algo belo, aquilo que você nunca viu, ele vai se apresentar. Então, é bem, para mim, relembrar de tudo isso é doloroso, né? Eu forço aqui a memória para lembrar, e eu não tenho prazer nenhum em lembrar disso, mas eu acho que é importante para que a gente possa desmascarar o engano nas pessoas. Hoje eu estava fazendo aqui o próximo vídeo meu. Eu acho que os irmãos conhecem o All Star, tênis All Star Converse. Eles fizeram uma parceria com um design e lançaram um tênis agora. Tiraram aquela estrela azul do Chuck Taylor e colocaram um pentagrama ali, que a pessoa que construiu o design do tênis é satanista e ele adora o pentagrama, ele usa o pentagrama para atingir os adolescentes. Então, eles sabem o que eles fazem, eles sabem aonde eles estão indo, aonde eles procuram poder, então eles vão procurar poder nos principados. Salomão dominou esses 72 principados. Imagina a podridão. Não é à toa que ele foi o homem mais rico da história, porque ele dominava os principados. E tudo o que ele queria era dado. Ele perdeu aquilo que Deus disse a ele: Salomão, olha, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ele pediu sabedoria. E esses 72 demônios da Goetia não tem 1% da sabedoria,
ciência de Deus. E ele abriu mão da ciência de Deus para se envolver com esses 72 demônios, principados e as suas legiões. Amon domina 40 legiões. Então imagina, Baal, Beelzebu, 66 legiões. Amon, 40 legiões. Olha o tanto de demônio que tinha na minha vida naquela época. Quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, não era para eu estar vivo. Era para eu estar morto, enterrado debaixo de 7 palmos. Mas a boa mão do Senhor me alcançou e me resgatou das trevas. Por isso que eu falo para os irmãos, o poder de Jesus é maior do que tudo. Não há nada que passe na frente de Jesus que não seja despedaçado. O diabo tenta, ele faz o que ele quer, mas quando Jesus chega, ele dissipa as trevas. E é muito lindo isso, meus irmãos, é muito lindo. É muito lindo. Por mais poder que eu tinha, quando eu me deparei com o poder da cruz, com o sangue de Jesus, eu pude entender que não há nada maior do que Jesus. Ele é o último, o primeiro, ele é o alfa, o ômega, ele é. E o segundo demônio, principado, que o terceiro, na verdade, que eu dominei foi o... Eu lembro aqui. O Bots. É um demônio do dia. Ele dominava, ou domina, 60 legiões. E como que ele apareceu na manifestação que... Quando eu o invocava? Ele aparecia como um homem agora velho, meio que careca. E usava túnica, uma roupa escura marrom. Então sempre que eu precisava me vingar de alguém, ou eu estava muito machucado pelo ódio, pela inveja e entre outros sentimentos, eu manifestava esse ser chamado Bots. Então ele é um demônio do dia e domina, acredito, 60 legiões. Esse foi o terceiro selo da Goetia que eu dominei, no caso. Então, enfim, foram 4 selos abertos da Goetia que eu dominava. Eram legiões e legiões que, através desses 4 principados que eu dominava. Mas chegou um dia, como o próprio Salomão perdeu tudo, perdeu o seu reinado, perdeu a descendência da linhagem que viria Jesus, ele perdeu tudo. Assim também foi com a minha vida, irmãos. Eu perdi muita coisa. Perdi minha família, perdi meus bens, perdi minha saúde, perdi minha integridade intelectual, perdi tudo e fui para casa dos meus pais praticamente com uma mão na frente e outra atrás. E eu já não querendo fazer alguns pactos para não atingir minha família, meus familiares. Então o diabo os principados começaram a me castigar. Na madrugada eu acordava todo marcado, eu acordava jogado da minha cama, o diabo me empurrava, eu caía da beliche onde eu dormia. Eu olhava no espelho, eu não via mais meu rosto, eu via os principados. Eles diziam que me ia matar. E antes do dia 8 de dezembro, alguém ligou para o meu irmão e disse assim: olha, eu não te conheço, eu sei que você tem uma estância, um hotel fazenda aí no interior de São Paulo, e Deus mandou eu ir aí, porque eu preciso fazer algo que Deus está me mandando. E meu irmão, não entendendo nada, conversou com esse homem um pouco, ele se apresentou como um servo de Deus, e meu irmão autorizou ele ir. Quando ele chegou, ele falou pro meu irmão: Deus me mandou aqui para fazer uma grande obra. E eu conheci esse homem, ele se apresentou como um homem de Deus para mim, começou a conversar comigo,
mas eu identifiquei nele algumas coisas, alguns pecados ocultos, mas que os demônios pediam para que, os principados pediam para que eu ficasse longe dele. Mesmo ele contendo algumas imperfeições que eu via, mas os principados pediam para que eu ficasse longe. E um dia ele veio pedindo para que ele queria ler a Bíblia comigo. Eu falei, olha, eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu já a li 5 vezes. O que você quer ler da Bíblia? E ele leu um texto ali para mim e falou para mim, olha, eu quero orar por você. Eu falei, olha, eu não recebo oração de ninguém. Eu creio que o evangelho é a maior mentira da humanidade, então eu não vou... deixa eu só pegar um carregador aqui do notebook, que está acabando a bateria. Eu não vou permitir que você ore por mim. E ele insistiu e começou ali a orar. E ele terminou a oração e foi embora, e eu fui embora para o meu quarto. E lá os demônios, um dos principados, se manifestou e falou assim, olha, se você continuar aceitando as orações dos crentes, se você continuar tendo contato, nós vamos matar você, porque você é nosso. Eu falei, mas eu não aceitei. Ele que orou. Falou, pois bem, você deve não ficar perto de crentes. E eu falei, ok. Enfim, o tempo foi passando, era chegado a data do meu aniversário, dia 8 de dezembro. Eu tinha que cumprir o meu pacto de sangue, meu pacto, um pacto muito forte, onde eu teria que usar cutelo, onde eu teria que usar sacrifícios muito profundos, muito pesados, e começou a chegar homens de Deus. Começou a chegar 1, 2, 3, 4. Quando eu vi, eu estava cercado com mais ou menos uns 15, 20 pessoas referentes a serem homens de Deus, mulheres de Deus, e ali eu comecei a quebrar as minhas forças. Os 4 principados já não se apresentavam tanto para mim, e eu fazendo ali os pactos, os votos, os rituais. Eu ia na mata, que eu morava num sítio, eu subia a mata, me escondia na mata, invocava os demônios, e eles não vinham, e eu, o que está acontecendo? E aí a ficha caiu. Eu falei, tem muito crente aqui, e crente servo de Deus, e eu tô quebrado, eu tô perdendo minhas forças. E disso eu não consegui sair do sítio para fazer um pacto dia 8 de dezembro, que era para tatuar os selos dessas entidades, desses principados no meu corpo. Para os irmãos terem uma ideia, eu peguei minha moto para sair com ela, a moto caiu, despedaçou, caiu despedaçada, desmontou na minha frente. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? E um determinado dia, o tempo passou, dia 8, dia 9, dia 10, eu com as forças quebradas ali, não conseguindo, apanhando de Satanás. Os principados se materializavam, me jogavam no chão, eu acordava com dores no corpo porque eles me batiam. Vinham outros sacerdotes com projeção astral no meu quarto, tentavam me asfixiar, tentavam me matar de qualquer jeito. Eu tive ameaças, inúmeras ameaças, eu tive que jogar meu celular fora, quebrar meu chip, ficar lá dentro do sítio, escondido, porque eu tinha certeza que eu iria morrer na mão dos satanistas e dos maçons. Quem diz que os maçons não matam, quando você quer se desligar, é mentira. Eles percebem, há um voto lá dentro que você faz de não contar nada que você viveu lá dentro. E isso é verdade, eles sabem disso, eu estou revelando isso para vocês, porque tem muito canal no YouTube que chama caras que não passaram nem do 3º grau e vão lá e falam, não, a maçonaria é uma sociedade discreta, é de bons costumes, não, ninguém vai fazer nada para você se você quiser sair. Isso é mentira do engano. Enfim, eu fui até o 12º grau, então eu sei o que eu estou falando. Eu fui até o triunfante. Amém. Bom, chegando no dia 22, 23 de dezembro de 2013,
já estava cheio de pastor, cheio de gente, inclusive o meu sogro, que era pastor, que na época eu nem imaginava que seria meu sogro. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que ele chegou, porque tinha vários pastores no Hotel Fazenda do meu irmão, mas eu não dava crédito para nenhum. E, inclusive teve um pastor que chegou, acho que ele não era pastor, era evangelista, alguma coisa, ele chegou, falou, poxa, Danilo, te conheci criança, vi você indo na igreja, sua mãe levando você. Eu falei, ó, não vem falar de Bíblia para mim, não vem falar de igreja para mim, porque você bate na tua mulher, você espanca a tua mulher e você é pior do que eu. Você é pior que um satanista, você bate em mulher, você espanca a tua esposa. Ah, mas quem te falou? Eu falei, o demônio que tá comigo tá me falando isso. Ele abaixou a cabeça, não tem nada a ver, e saiu andando. Então, sempre que alguém queria vir se passar de cristão e que tinha um pecado, o diabo, o principado, manifestava e falava quem ele era de verdade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter as nossas roupas alvas como a neve. Porque o diabo, ele é um acusador. Ele vai acusar. E se você tiver brecha, ele vai te acusar. Lembra daquele texto onde os discípulos tentaram expulsar os demônios e nós viemos em nome de Paulo. E o demônio falou, Paulo eu conheço, e vocês, quem são? Então, só para os irmãos terem uma ideia. Enfim, o que aconteceu? Num determinado momento, eu comecei a me lembrar da minha infância. Eu estava lá, depois de 6 anos, sem estar com os meus pais, com a minha família, eu comecei a lembrar da minha infância, comecei a lembrar da minha história, e eu já estava cansado dessa vida, eu estava doente. Irmãos, esse rapaz que vocês estão vendo hoje era completamente diferente em 2013. Eu estava totalmente destruído, magro, feio, totalmente desnorteado, não conversava com as pessoas, ficava isolado. Tudo que o diabo quer, deixar você deprimido, deixar você isolado, tirar o brilho do teu olhar, tirar o sorriso dos seus lábios. É isso que o diabo quer, e era isso que ele fez comigo. Eu já estava cansado. O diabo me machucava de madrugada, dores no corpo, não comia, não dormia, insônia, depressão, crise de pânico. Tudo isso eu estava vivendo naquele momento. Drogas, abstinência, porque eu não tinha mais acesso à bebida alcoólica, eu não tinha mais acesso aos itens que eu precisava para fazer os rituais. Ou seja, eu estava ali cercado por um exército de crente. Imagina, 44 selos, 4 principados, 60, 40, 36, 30 legiões do meu lado, mas mesmo assim sem força nenhuma para agir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então imagina que o poder de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Muito maior. Muito maior. Então, irmãos, o que aconteceu depois foi que numa determinada noite, eu já cansado, eu queria, na verdade, tirar minha vida, porque o diabo falou, se você for para Deus, eu tiro a tua vida. E eu falei, então pode tirar, porque eu já estou cansado de sofrer, eu não quero mais essa vida, eu estou vendo minha família sofrer, eu estou sofrendo, então me mata logo. E eu, então, fui para um lugar assim, num bambuzal que tem lá no sítio, e eu falei assim, se Deus me ouve ainda, eu vou fazer uma oração. E naquela noite, irmãos, eu comecei a dizer como filho pródigo, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou nada, eu sei que tudo que eu poderia ser, eu deixei de ser porque eu preferi servir a Satanás. Mas se o Senhor, Deus dos céus, Deus dos meus pais, me ouve, fala comigo. Nesse momento a minha voz foi calada.
um principado se manifestou na minha frente, fez silêncio, fez assim e disse para mim: você não passa de hoje. E eu levantei, com a voz fechada, não saía uma palavra, fiquei mudo, subi um corredor, os demônios voando pelas árvores do sítio, e eu pedi ajuda para uns irmãos que estavam, para os meus sobrinhos. Eles não entenderam nada porque eu estava mudo, eu não conseguia falar. Eu voltei correndo e eu entrei na sala de casa e disse para o meu irmão, quando a minha voz soltou, porque deixa eu dizer algo para vocês, o diabo não entra na casa do servo de Deus. Aonde tem o sangue do cordeiro, o diabo não entra. Ele tem que ficar parado na porta, porque ele tem que respeitar o servo de Deus. E quando eu entrei pela porta, a minha voz destravou, eu disse para o meu irmão e para os pastores que estavam do meu lado: o diabo vai me matar. Um principado se materializou e disse: eu vou morrer hoje. Ele vai me matar hoje. Então eles me pegaram e falaram: não, nós vamos orar por você. E aí começou a manifestação demoníaca. O diabo se manifestou através de mim. Meu irmão tem quase 200 quilos. Meu sobrinho tem quase 100 quilos. Eles não conseguiram mais me conter, me controlar, porque o diabo me jogava de um lado para o outro, igual um saco de batata. Me jogava, me retalhava. E isso durou 10 horas. Homens de Deus orando por mim e os demônios saindo um por um. Foram 10 horas de expulsando demônios e cada demônio tinha um nome. E todos os nomes e essa batalha espiritual teve que ser feita demônio por demônio. Então o demônio falava o nome e ele era expulso. Um demônio aparecia, falava o nome e ele era expulso. Foi 10 horas de batalha espiritual. Jéssica, minha esposa, estava presente. Pastor Leonardo Silva, que já descansa no Senhor, estava presente. Minha sogra, Vânia Silva, estava presente. Testemunharam tudo isso. São testemunhas oculares disso. Se os irmãos assistiram aquela porcaria daquele filme, O Exorcista, foi muito parecido com o que aconteceu comigo. Foram horas e horas de batalha. Eu desfaleci algumas vezes. A minha respiração parou. E em um determinado momento, eu já destruído, sem forças para sobreviver, eu ouvi de fundo alguém dizendo para mim: clama, Danilo, não desiste. E então os céus e o mundo espiritual abriu para mim e eu pude ver o céu e o inferno. E eu pude ver esses 4 principados vindo pegar a minha alma e me arrastarem pelo cabelo para o inferno. A boca do inferno abriu e eu vi a minha alma indo para o inferno. E eu tinha convicção que naquele momento eu iria sucumbir, eu iria perder a minha vida. E eu ouvi uma voz: clama, Danilo, clama. E eu lembrei do texto: filho de Davi, tende compaixão de mim. E naquele momento, irmãos, quando eu disse isso, na atmosfera espiritual, o céu rasgou, irmãos. E eu vi com os meus olhos, como se fosse hoje, 4 anjos descendo e brigando, pelejando pela minha vida. E o inferno se fechou e aquele sopro de vida voltou para mim e eu voltei à tona. Quando eu voltei à tona, eu comecei a expulsar os demônios que estavam ao redor de mim. E em nome de Jesus, eu expulso. E daquele momento, eu tive a verificação e a vericidade de que eu estava liberto. E aí, 3 dias depois, o Espírito Santo do Senhor entrou no meu quarto. Eu me lembro como se fosse hoje. E me disse o texto, 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás como eles, e tu serás um outro homem. E a partir daquele momento, irmãos, eu nunca mais tive abstinência de drogas, eu nunca mais coloquei nada alcoólico, nada de drogas na minha boca. É óbvio que eu sofro constantemente ataques do inimigo,
porque ele não desistiu, ele ainda me persegue, mas o que ele não sabe, que ainda que ele me persiga, Cristo está no meu barco, e Cristo estando no meu barco, vai tudo bem. Esse é o meu testemunho. Eu espero que possa ter edificado a tua vida. E não foi fácil chegar aqui hoje. Hoje eu tenho minha esposa, tenho minha filha, tenho a minha vida, sou servo de Deus, estou liberto há mais de 10 anos e graças a Deus por isso. Não sirvo mais a maçonaria, não sirvo mais a satanismo, não sirvo mais a Goetia de Salomão, sirvo ao Senhor Jesus, que é dono de tudo e que muito em breve voltará dos céus para buscar a sua igreja.